Atos 2, verso 42. Diz assim a palavra do nosso Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Amém, queridos. Doutrina, uma questão de discipulado, né? Essa mensagem, ela é uma continuação da última mensagem que eu preguei aqui. Doutrina, uma questão de fidelidade. E teve um momento onde eu escrevi ali, né? A Bíblia também afirma que o Espírito Santo vai guiar o discípulo a toda a verdade, fazendo menção a João 16:13. Aí quando eu terminei de escrever aquilo, veio um estalo, né? Doutrina, discipulado. E aí na sequência eu já lembrei desse texto de Atos 2:42. E aí eu fui para o texto. E aí quando eu li esse texto, naquele contexto, estava terminando aquela mensagem, né? As coisas começaram a vir. Terminando aquela mensagem, esta mensagem começou a vir. Então, conforme eu fui desenvolvendo essa mensagem aqui, eu realmente fiquei impressionado, para não dizer assustado, não é? De uma forma santa, em perceber como as coisas elas iam ligando-se umas às outras, não é? Você veja que o texto ele diz que aqueles cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aí, a partir daí, o texto ele vai revelando as outras áreas onde a igreja também perseverava, né? Na comunhão, no partir do pão, nas orações, etc., né? Mas veja que o texto começa com doutrina. Começa com doutrina. Quando a gente estuda bibliologia, que é a doutrina das Escrituras, não é? A gente aprende que a Bíblia ela é divinamente inspirada, os irmãos sabem, e que essa inspiração ela é verbal e plenária. O que significa isso, irmão Daniel? Pelo amor de Deus. Bom, de maneira bem prática, significa que Deus ele controlou a redação das Escrituras de tal forma que todas as palavras foram cuidadosamente selecionadas e colocadas ali no texto de forma exata e precisa, do jeito que Deus queria e tem um propósito. É isso que significa inspiração verbal e plenária. Então isso diz para a gente que todo versículo, mesmo aqueles que aos nossos olhos parecem menos importantes, eles não estão ali por acaso. Eles têm um propósito. Você vê lá Levítico, por exemplo, aquele monte de lei ali, você fala, meu Deus, primeira Crônicas, o capítulo 1, capítulo 10, só genealogia, misericórdia. Tem um propósito. Está ali por uma razão, não está solto, né? A ordem das palavras em cada versículo ela é proposital. Não está ali porque o escritor bíblico achou, poxa, legal colocar isso aqui primeiro, depois outras coisas. Não. Não tem nada sobrando na escritura, queridos. Né? Então o autor bíblico aqui, Lucas do caso, ele poderia ter colocado em primeiro lugar que a igreja perseverava na oração, perseverava no partir do pão, nos cultos, enfim. E depois ele poderia falar que perseverava na doutrina. Mas não. Ele colocou que a doutrina vem primeiro. Perseveravam na doutrina. Isso significa, queridos, que a doutrina ela possui importância essencial e fundamental na vida de uma igreja. Então, por exemplo, o louvor de uma igreja, ele tem que ser definido por meio da doutrina. A liturgia de um culto, ela tem que ser definida por meio da doutrina, não é? As decisões administrativas, como por exemplo, a compra da casa ao lado, têm que ser tomadas com base na doutrina. A inclusão de novos membros ou exclusão, tanto faz, tem que ser definido e estabelecido por meio da doutrina. Os eventos de uma igreja local, como por exemplo o jantar das mães que nós realizamos aí no último sábado, têm que ser pensados e planejados com base na doutrina. E por aí vai. Então vocês percebem? Tudo numa igreja flui da doutrina. Não existe uma área sequer na vida da igreja que não é determinado ou influenciado pela doutrina. Nenhuma. E é isso que o texto, numa análise assim primária, está afirmando para a gente. Que a comunhão que aquela igreja tinha lá em Atos, ela estava baseada na doutrina dos apóstolos.
que os cultos, as reuniões para a celebração das ceias, né, que é isso que significa a expressão aí, partir do pão, eram feitos com base na doutrina dos apóstolos. As orações eram feitas com base na doutrina dos apóstolos. Né? Então, por tudo na vida da igreja fluir da doutrina, a gente precisa parar e refletir e se perguntar: a doutrina que eu utilizo, por exemplo, para definir, um exemplo, a inclusão ou não de determinado instrumento no culto, como nós deliberamos aqui na última assembleia, essa doutrina utilizada, ela é bíblica. Porque, veja, tudo flui da doutrina, isso é uma verdade. Agora, não significa que essa doutrina, da onde flui tudo, né, necessariamente é bíblica. Por isso que o texto bíblico ele vai esclarecer para a gente que a doutrina ali utilizada pela igreja é a doutrina dos apóstolos. Ele não coloca a doutrina só. Ele faz questão de esclarecer. É a doutrina dos apóstolos, isto é, todo o ensinamento que os 12 tinham aprendido de Cristo e com Cristo. Então, pensando nisso, queridos, ainda em título de introdução, eu quero ponderar com vocês sobre 3 verdades sobre a doutrina, antes da gente entrar assim, no núcleo da mensagem propriamente dito. Né? Então, primeira verdade, que a gente já falou sobre isso na outra mensagem, é que a doutrina ela é o conteúdo da fé. Tá? Então, a gente viu na última mensagem que a fé ela possui um objeto, sempre. Tá? E a doutrina ela é o conteúdo dessa fé. Então, a doutrina, sendo o conteúdo dessa fé, ela é aquele conjunto de valores, aquele conjunto de conceitos, pressupostos, ideias, que formam aquela fé. E, por isso, ela é o elo de ligação da fé com o objeto da fé. Então, esse elo entre a fé e o objeto, ele é indissolúvel. Você não rompe isso. Você vai ter a fé aqui, você vai ter o objeto aqui, você vai ter esse elo de ligação, que é a doutrina, e este elo ele é indissolúvel. Você não tem fé e objeto sem o elo. Não existe isso. Isso não existe. Então, se eu mudo, na verdade, assim, esse conteúdo, são esses conceitos, esse conjunto de valores, né, que definem qual que é a minha fé. Por quê? Porque eles estão sempre de acordo com o objeto. Então, não somente você tem a fé, você tem o objeto, você tem esse elo de ligação, que ele é indissolúvel. Esse elo de ligação define, ele está sempre de acordo com o objeto, e por causa disso ele define a sua fé. Sempre. A dinâmica é essa, em qualquer cenário, em qualquer relacionamento com fé que você possa ter. Não está restrito só ao cristianismo. Por isso que se eu mudo os conceitos, os pressupostos, os valores, né, eu mudei o objeto. E, por consequência, eu mudei a minha fé. Né? O problema nosso hoje é que a gente pensa no cristianismo verdadeiro apenas como um punhado reduzido, né, de determinadas afirmações e conceitos fundamentais, por exemplo, Trindade, Jesus é Deus, morreu, ressuscitou, etc. Então, meia dúzia de afirmações fundamentais, né, e que tudo mais de acessório pode ser acrescentado nisso e agregado a essas afirmações, e que o todo continua o mesmo, ou seja, eu continuo tendo o cristianismo. Então a gente pensa que o edifício do cristianismo verdadeiro, fundamental, é um edifício de um andar apenas. E aí que as pessoas elas podem construir outros andares em cima, de qualquer jeito, do jeito que elas quiserem, mas desde que esse primeiro andar continue lá, continua tudo sendo cristianismo. A gente pensa assim, mas isso está errado. Não é? Porque a verdade é que o cristianismo verdadeiro, fundamental, ele está mais para o World Trade Center, aquele prédio lá dos Estados Unidos, lá com 110 andares e quase 550 metros de altura, né, do que o edifício de um andar só. Então, os irmãos sabem, né, o que aconteceu lá com o prédio. O avião bateu em um dos andares e o prédio veio abaixo. Então, é a mesma coisa com o cristianismo. É esse prédio alto. Tire um andar. Não importa em que posição esteja esse andar. E o prédio inteiro vem abaixo. Isso nos leva aí à segunda verdade que eu quero pensar com vocês, ainda aqui na introdução. A doutrina, ela sempre é essencial. Querido, nunca se convença. E está aqui um ponto que eu acho que é o mais importante da mensagem. Você pode esquecer tudo que eu vou falar para você aqui, que eu já falei, que eu ainda vou falar. Mas você não pode esquecer disso. Nunca se convença, a despeito do que muitos dizem hoje por aí,
de que as doutrinas bíblicas elas não são essenciais à fé, de que você pode discordar delas, de que você pode não crer nelas, e mesmo assim você estar em Cristo, mesmo assim você dizer que é salvo, que você está num novo relacionamento com Deus. Isso não é possível. Então, como é que eu posso dizer que eu sou salvo se eu não tenho esse elo de ligação entre a minha fé e Cristo, que é a doutrina bíblica? Não é? Então entenda, como eu falei antes, esse elo de ligação ele sempre vai existir. Sempre vai ter relação entre a fé e algum objeto. E esse objeto é o que define a fé e não o contrário. Você vai estar sempre amparado por uma doutrina. E é a sua doutrina na qual você está amparado que vai definir qual é o objeto da sua fé. Então a pergunta que a gente tem que se fazer é: a doutrina que eu tenho, ela é bíblica? Não é? A gente precisa entender, queridos, nós precisamos entender a Escritura como Deus quer que a gente entenda. A doutrina bíblica ela existe para isso, para orientar a gente em como Deus quer que a gente entenda a Escritura. Então, quando eu rejeito isso, quando eu digo que a doutrina não é essencial, eu sigo Jesus e não a doutrina, bobagem do tipo, eu estou dizendo para Deus o seguinte: olha, eu vou entender a Escritura como eu quero entender, não do jeito que o Senhor fala, para eu entender. É essa mensagem que eu passo quando eu falo coisas como isso. Além disso, queridos, a doutrina e, por consequência, a teologia que envolve ela vai definir o seu universo. Não é? Ela é a sua visão de mundo. Então, o conjunto de crenças que você tem, que é a sua doutrina, ela vai determinar a sua perspectiva do universo, ela vai indicar o seu sistema de valores e a sua ética. Por isso que uma pessoa que se diz cristã e concorda com determinadas ideias, determinados conceitos, ela tem um desvio sério de cosmovisão. Né? Por quê? Porque a doutrina que define o universo dela não é a bíblica, é outra doutrina. E se esse é o caso, é de se pensar se essa pessoa é mesmo cristã. Essa semana, eu vi no Facebook um pastor batista de uma igreja afiliada à Convenção Batista do Brasil, e estou falando aqui publicamente para os irmãos, porque já virou público na rede social. Né? Até marquei o pastor Luciano, o pastor Carlos, nisso aí, não sei se eles viram. Mas esse pastor estava denunciando um movimento sórdido e bem embrionário na Convenção Batista Brasileira de aceitar membros homossexuais nas suas igrejas. Então, como é que eles estão fazendo isso? É bem sórdido e bem sutil. Você começa primeiro desmistificando a doutrina sobre a questão da sexualidade do homem e da mulher, dizendo que não é bem assim, que a Bíblia, quando falou isso, era num contexto cultural, é arcaico, isso não vale mais hoje. Então você vai repetindo essas coisas por um tempo, e chega uma hora que as pessoas acreditam. Quando isso acontece, você já tem o palco pronto. Eu não sei se vocês sabem, mas uma parte da igreja presbiteriana dos Estados Unidos já está ordenando pastores homossexuais. E o que esse pastor está dizendo aqui é que isso está acontecendo agora com a Convenção Batista do Brasil. Então veja, sempre você começa a flertar com o liberalismo, você começa a ordenar a mulher ao pastorado, que é o que eles já estão fazendo já faz um tempo, e agora esse é o próximo passo. O que é isso? É uma doutrina que não é bíblica, definindo o universo daquele movimento, daquela denominação. Né? Então a doutrina ela é essencial, sempre. Terceira verdade, a doutrina sempre é prática. Tem uma outra crítica que as pessoas sempre fazem, né? Não, isso aí é só teoria, nossa, vou fazer o que com isso aí? Né? Não tem o que fazer com isso aí. Isso é uma das bobagens mais terríveis que alguém que se diz cristão pode falar. Né? Primeiro, porque toda a verdade de Deus é prática. Né? Deus ele não revela nada sobre Ele mesmo que não altera a sua prática de vida. É? Então, segundo, que a doutrina ela possui determinados objetivos que sempre vão afetar a nossa vida prática. Primeiro objetivo, vou citar só dois, porque a gente não tem tempo de ver mais. Mas, primeiro objetivo aqui, a doutrina ela expõe o falso ensino. Então, quando uma igreja ela investe pesado no ensino doutrinário, na pregação da doutrina bíblica, ela está instruindo os seus membros na verdade revelada de Deus. Então a prática ela não está dissociada da teoria e vice-versa. Como é que eu vou praticar o certo se eu não sei qual é o certo? Não é? Então quando a igreja ela se omite nesse aspecto, como a gente tem visto acontecer com uma assustadora frequência no nosso meio,
a porta para o ensino falso ela fica escancarada. Né? Então, quando esse ensino falso entra, a igreja entra em processo de degradação, de colapso. E, por consequência, a família também entra. Então, a sua família, a minha família, é afetada diretamente se um ensino falso é pregado no púlpito de uma igreja. Não ache que essas coisas não têm relação. Elas têm, não é? Então, veja, não é sem motivo que a gente vê tantas famílias desestruturadas dentro das igrejas. Né? Famílias que cresceram dentro das igrejas, se desintegrarem, filhos desviarem, enfim, marido adulterar, enfim. Né? Por que isso? Porque em algum momento a igreja se omitiu e abriu as portas para o falso ensino. Não é? Um outro objetivo é que a doutrina ela expõe o falso convertido. Sim, ela faz isso. Ela tem esse poder, graças a Deus. Hoje a gente vive uma crise de identidade. Né? Todo mundo pode falar que é crente, que por causa dessa bagunça que a gente está vivendo, essas pessoas são recebidas no nosso meio sem o menor critério. Não é? Então, quando a pessoa sempre acredita na conversão de outra pessoa, só porque essa outra pessoa diz que é convertida, essa primeira pessoa é extremamente crédula e ela tem um problema sério com a doutrina bíblica. Sério. Não é? Eu, pessoalmente, queridos, eu parto sempre do pressuposto que o evangélico nominal ele é descrente, até que ele prove que é crente. Então a pessoa vai falar, fulano de tal é evangélico. Descrente. Eu tenho abordado dessa forma. Não é? Por quê? Porque aonde tem, né, falsa doutrina, omissão da verdade bíblica, tem falsas profissões de fé, tem falsas conversões. Não é? É o que eu chamo aí de princípio da presunção da impiedade. A pessoa é ímpia até que ela prova que ela é crente. Não é? Então, assim, essa semana alguém mandou no meu WhatsApp lá um vídeo, sei lá, de alguma celebridade que se converteu. Eu nem vi quem é, aliás, já vou avisando, não me manda essas coisas pelo WhatsApp, eu não vejo. Não é? Ai, fulano de tal se converteu, que bênção e tal. Só acredito vendo. Só acredito vendo. Flana em Facebook, rede social, internet, videozinho do Bolsonaro se batizando. Bolsonaro é crente, só acredito vendo. Aí logo em seguida o cara dá entrevista no Senado falando palavrão. Não estou falando com relação à questão política do cara, estou só falando com relação à questão de falsa profissão de fé. Ok? Então, por que isso acontece? Por causa disso. Aonde tem falso ensino, tem falsa conversão. Uma coisa é resultado da outra. Sempre. E tem um outro detalhe, nunca fica o espaço vazio, queridos. Né? Então, você, não, aquela igreja ali, ela não ensina essa doutrina. Por N razões. Né? Então tem um espaço vazio. Não. Esse espaço ele é sempre ocupado. Ou ele é ocupado pela doutrina bíblica, ou ele é ocupado pela doutrina falsa. Nunca existe uma situação de neutralidade. Então, somente o ensino da doutrina bíblica pode desfazer o engano e ajudar as pessoas a terem uma visão mais profunda e correta de Deus. Então, quando as doutrinas bíblicas elas são ensinadas de verdade na igreja, os cristãos verdadeiros são confirmados. Você já reparou? Quando você tem aquela pregação profunda da palavra, da escritura, né? Verdades assim que realmente você fala, uau! Você sai da pregação falando, rapaz, hoje eu estou bem alimentado. O que é isso? É a doutrina bíblica confirmando o cristão verdadeiro. Não é? Agora, já aqueles que são enganados, os convencidos, das duas uma, ou eles serão transformados, ou eles vão sair por aquela porta. Não é? Por quê? Porque elas não vão suportar o ensino. Queridos, isso é separação do joio e do trigo sem dor de cabeça. Você fica lendo o texto lá, o joio do trigo, tem joio no meio, como é que vai separar isso? O senhor tem que esperar o senhor voltar. Não, prega a doutrina bíblica. Pregação da doutrina bíblica já vai fazer essa separação para você naturalmente. Você nem vai perceber. Quando você perceber, fulano já vazou, já saiu fora. Não é? Então, diante de tudo isso, queridos, eu quero pensar brevemente com vocês, voltando ao texto, em como a doutrina é essencial para o cumprimento da nossa missão, que é fazer discípulos, e eu quero pensar nisso em duas frentes. Não é? Primeira frente, é a doutrina que possibilita e viabiliza o discipulado. Discipulado, queridos, é andar junto. Não é?
é você participar da vida da pessoa, é ela participar da sua, é você ter contato com as virtudes e defeitos da pessoa e vice-versa, não é? É você ter contato com os problemas dela, é você ter contato com a forma como ela vive, com a forma como ela pensa a vida. Então, o verdadeiro discipulado, ele sempre vai levar a verdadeira comunhão, sempre. E era isso que estava acontecendo lá em Atos 2. Então, a Bíblia vai nos dizer no texto posterior, em Atos, que entre aqueles irmãos não tinham nenhum necessitado. Né, que eles tinham tudo em comum. E tudo em comum aí não é ter afinidades em comum. Aí eu gosto das mesmas coisas que o irmão lá que está comigo lá. Não, é tudo em comum mesmo. Então o meu carro, ele não é meu. Ele existe, ele está comigo na minha posse para atender às necessidades da igreja. Não é? Era assim com tudo que eles tinham. Com tudo. Não é? Isso só era possível por quê? Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseverar aí é ser dedicado, constante, estar firmemente atento, ser sincero com relação a algo, ser constantemente diligente. E essa palavra está num tempo verbal, aquela designação contínua, repetida, ou seja, eles estavam continuamente se dedicando, estando atentos, sendo diligentes com relação às verdades bíblicas ensinadas pelos apóstolos. Era hábito, diário, o tempo todo. O tempo todo. Né? E como resultado disso, eles faziam discípulos. E não podia ser de outra forma, queridos. Como é que eles poderiam saber o que é comunhão bíblica, que era aquilo que eles estavam vivendo ali, sem a doutrina? A nossa geração, irmãos, é a que mais mal entende a palavra comunhão hoje, achando que comunhão é somente aquele socialzinho depois do culto, né? Aquele tempinho de conversa, e isso quando a pessoa fica para o tempinho de conversa. Geralmente, mal acaba o culto, ela já vazou. Essa está pior ainda. Né? E aí no resto da semana, ninguém sabe como é que está o irmão, se ele está com problema no casamento, se ele precisa de ajuda financeira, de aconselhamento, enfim. Não é? Mas as pessoas hoje tendem a achar que comunhão é esses tempos, entre aspas, frívolos, que nós temos uns com os outros em momentos assim bem curtos. Né? Mas não, queridos, comunhão é viver junto à vida comum da igreja. Dentro e fora dos cultos, das reuniões, é uma participação ativa, sua, minha, na vida nossa, um do outro. É isso que é comunhão. Então, tem um problema sério de comunhão da sua parte, se você, por exemplo, não sabe o nome de todos os irmãos da igreja. Aí vai falar, poxa, irmão, mas aqui nós temos 220 membros. Bom, em Atos eles tinham 3.000. Nesse de Atos 3.000 membros. E a Bíblia fala que eles tinham tudo em comum. Ninguém passava necessidade. Isso em Atos 2. Mais para frente, no outro texto, vai falar que aqueles 3.000 subiram para 5.000. E a mesma coisa. Tinham tudo em comum. O pensamento era um. Não tinha nenhum necessitado. Então, assim, será que isso é um argumento? Então, na Bíblia, a ideia de comunhão, ela tem a ver com uma vida comum com a igreja para o bem ou para o mal, para aquilo que eu gosto, para aquilo que eu não gosto, para aquilo que é cômodo para mim, para aquilo que não é cômodo para mim. Comunhão está envolvida em tudo isso aí. Então, se o irmão ganhou um prêmio, aquilo é comum à igreja. Se ele adquiriu uma necessidade, aquilo é comum à igreja. Não tem outra maneira de enxergar. E eu já sei o que você está pensando. Nossa, isso é comunismo. Não, isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Não é? Não tem como eu olhar para a vida do meu irmão em Cristo e eu não enxergar que tudo que acontece na vida dele não é comum a mim, não tem relação comigo. E não é possível não enxergar isso porque Deus enxerga dessa forma. Não é? Então o que Deus está fazendo? Ele está nos ensinando a enxergar da forma como Ele enxerga. Como é que Ele faz isso? Por meio da pregação e do ensino da doutrina. Não é? Nesse caso aqui específico de comunhão, doutrina da igreja. Eclesiologia. Então, portanto, se todo mundo aqui, por exemplo, todo mundo aqui, de vocês que estão hoje aqui, tem uma noção errada de comunhão, então a nossa igreja já tem um problema sério de doutrina com relação a isso. Sério. Né? É a doutrina que vai me ensinar, queridos, a andar junto com o meu irmão biblicamente. Né? É a doutrina que vai viabilizar o fazer discípulos, exercer e viver o discipulado. Percebe como de teoria não tem nada? Aí você me pergunta, mas que doutrina eu preciso aprender para ter uma noção bíblica de comunhão? Bom, você tem aqui, né? Doutrina da igreja, doutrina da mordomia, doutrina dos dons espirituais, que está dentro da doutrina do Espírito Santo. Em segundo lugar, a doutrina, ela me fornece evidências de que eu mesmo sou um discípulo. Então, não só
é por meio dela que eu consigo fazer discípulos biblicamente falando, mas ela me evidencia de que eu mesmo sou um discípulo. Então lembra quando eu mencionei lá atrás que um dos objetivos da doutrina é expor o falso crente? Sabe como é que ela faz isso? Ela vai confirmar o crente verdadeiro. Não é? O discípulo. Então aqueles irmãos lá em Atos, eles tinham tudo em comum. Por quê? Porque eles estavam juntos. Não é? E por que eles estavam juntos? Porque eles creem em Jesus. Percebe? É a doutrina que me ensina que eu preciso viver junto com meu irmão em Cristo. Se eu dispenso a doutrina, eu não vou achar que viver junto com meu irmão é importante. Não é? E aí como é que eu vou cumprir a minha missão? E quando eu faço isso, né, quando eu observo a doutrina, eu estou me submetendo a ela, quando eu vivo junto com meu irmão. E quando eu me submeto à verdade de Deus, eu evidencio a minha salvação. Então, desse jeito, a doutrina ela vai me fornecer evidências de que eu mesmo sou um discípulo. Aliás, o simples ato de fazer discípulos mostra que eu sou um discípulo. Né? Romanos 8,16 vai falar: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Puxa vida, como o Espírito Santo faz isso? Por meio da doutrina. Ele não vai fazer de outra forma. Ele não vai fazer de outra forma. Não é? Então, conforme você vai estudando, você vai se aprofundando na doutrina, o Espírito ele vai confirmando para você determinadas crenças que Ele mesmo colocou em você. Ó, tá vendo? Ó, isso aqui que você estava crendo lá no começo, ó, é verdade mesmo. Olha só as outras facetas disso aqui, olha como isso é mais profundo. Né? Então, Ele vai fortalecer aquele elo de ligação entre a sua fé e o objeto dela, que é Cristo. Percebe? Então, a doutrina é o que mantém todas essas conexões. Por isso é impensável, irmãos, é impensável alguém que se diz cristão e dizer que ele não tem interesse pela doutrina bíblica, né? Porque ele acha isso uma bobagem, uma perda de tempo. Né? Se a pessoa ela acha isso enfadonho, se ela acha isso chato, isso significa que as verdades de Deus, o caráter de Deus, a forma como ele pensa, a forma como ele vê as coisas, é algo enfadonho, chato. Agora, se a pessoa pensa isso, o que isso diz do coração dessa pessoa? Não é? O pastor José Marbessa ele disse o seguinte: a doutrina bíblica ela é entediante só para quem não está maravilhado. Você está maravilhado com Deus, querido? Aprenda a doutrina bíblica. Não é? Dizer que não quer saber disso é a mesma coisa que dizer que você ama o seu cônjuge, mas que você não quer saber nada sobre ele ou ela. Não é? Vamos para as aplicações, duas rápidas. Primeira aplicação que eu quero fazer é para os pais. Papai e mamãe, você que está aí me ouvindo. A doutrina vai ensinar você, querido, vai ensinar a mim, que nós somos os primeiros discipuladores dos nossos filhos. Nós somos os primeiros discipuladores dos nossos filhos. E isso é ótimo, porque como a gente conhece o nosso filho, a gente vai saber exatamente como abordá-lo sobre as belezas de Deus, sobre o Evangelho, enfim. A doutrina do pecado, por exemplo, vai te dizer que o seu filho não é nenhum anjinho, não é? É mais um pecador obstinado desde a mais tenra infância. Não existe essa ideia de que a criança não entende. Para com isso, irmãos. A criança entende. Ela entende. Tanto é que a hora que você dá bronca, ela pega, ela vai fazer o certo. Uma criança que não entende não faria isso, não é? Então o filho, ele chega para você já programado, ele vem programado para pecar e pecar até dizer chega. E a doutrina da salvação vai te dizer que o seu filho ele precisa ser salvo, que ele está condenado, que ele nasceu condenado, que ele está morto em delitos e pecados, que se não for pela graça de Deus ele está perdido. Não é? Lá em casa nós tivemos uma situação, há algum tempo atrás, eu não vou me lembrar a situação exatamente, eu me lembro disso que eu vou falar para vocês agora. Onde o Max estava desobedecendo em alguma questão, que eu não vou me lembrar agora qual é, a gente falou para ele reiteradas vezes: cara, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ó, estão falando, certo é isso, obstinado, mas não fazia o certo por nada desse mundo. Aí foi disciplinado. Aí chorou, né? Mas eu quero obedecer. O seu filho de 2 anos fala isso. Mas eu quero obedecer. E aí eu perguntei: por que você não obedece, então? Você já parou para pensar por que você não consegue obedecer? Queridos, ele engoliu até o choro. A criança não entende. Você já parou para pensar por que é que você não consegue obedecer? Agora, da onde vem esse discernimento para que a gente possa perguntar isso para os nossos filhos?
Vem do Espírito Santo que vai nos ensinar por meio do quê? Da doutrina. Da doutrina. Não é? Então ela vai nos ensinar que o homem natural, ele não consegue obedecer satisfatoriamente. Que o homem natural, ele nunca vai conseguir obedecer satisfatoriamente. Por quê? Porque a obediência é um ato de implicações espirituais e o homem natural está morto espiritualmente, principalmente para a obediência. Não é? Então não só ele é escravo do pecado, então ele não vai conseguir mesmo obedecer como deveria, como ele sequer deseja obedecer. Não é? Você já reparou? Quantas vezes na sua vida você se viu às voltas com aquele sentimento, meu, tem que obedecer? Que saco! Que é isso? Seu Adão aí dentro, em ação, meu irmão. Não é? Então o que Deus está fazendo conosco? Ele está nos ensinando a obedecer justamente porque a gente não sabe como obedecer. Mas esse ensino, esse trabalho, ele faz somente com os salvos. E com o seu filho, com o meu filho que ainda não foi salvo? Você acha que vai ser como? É daí para baixo, querido. É daí para baixo. E como é que eu vou lidar biblicamente com isso? Se eu não souber o que ensina a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, por exemplo. Se eu não souber o que essas doutrinas ensinam, eu nunca vou conseguir compreender biblicamente, né, que o meu filho não salvo nunca vai obedecer satisfatoriamente, a menos que ele seja regenerado por Deus. Aliás, eu sequer vou conseguir entender o que está acontecendo nessa dinâmica de desobediência obstinada que eles têm. Eu não vou sequer entender isso. Não é? Aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que eu falei no programa de rádio no sábado de manhã. Né? Nós vamos ensinar a Bíblia para os nossos filhos como um livro cheio de histórias de moralidade. E não como uma revelação de Deus que nos mostra que o homem precisa de um Salvador. Não é? Então, mãe, pai, vocês são os discipuladores dos seus filhos. Não é o pastor, não é a professora da escola dominical, não é aquele irmão que é formado no instituto, são vocês. E a gente só vai conseguir discipulá-los se a gente souber a doutrina bíblica, porque a doutrina mundana todo mundo já conhece, a gente é especialista nela. Não é? Então, assim, eu não sei, papai e mamãe, como alguns de vocês vão fazer. Talvez alguns de vocês vão ter que sacrificar as tardes de sábado para fazer instituto. Talvez alguns de vocês vão ter que frequentar as nossas aulas na classe de doutrina, na EBD, onde eu e o Paulo a gente dá aula. Talvez você vai ter que ler livros dirigidos para o conteúdo doutrinário. Talvez você vai ter que ficar no pé do pastor Luciano ou da irmã Guaia para te ensinar doutrina. Não é? Talvez você vai ter que assistir mensagens na internet sobre doutrina. Tem várias na internet. A quantidade de material aí é enorme, está acessível para todo mundo, é um espaço de um clique. Não tem como não falar, nossa, meu Deus, como é que eu vou ter acesso a isso? Não está acessível. Não é? O fato é, alguma coisa você vai ter que fazer. Seus filhos demandam isso. Depois, na hora que cresce, e acontece alguma coisa, Deus nos livre, como é que vai fazer? Não é? Mas, irmão, você pode dizer para mim, nossa, eu já fiz instituto faz 20 anos. Faz uma reciclagem. Não é? Você não precisa fazer todas as matérias, faz uma ou outra, aquilo que você tiver mais vontade de fazer. O ensino doutrinário, pessoal, ele nunca é dinâmico, ele nunca é estático. Né? Aliás, ele é dinâmico, perdão. Ele nunca é estático. Né? Nós todos temos que nos reciclar o tempo todo. A irmã Rafaela, por exemplo, ela está fazendo cristologia lá com a gente, no instituto. Ela acabou de sair do seminário. Ela está fazendo de novo uma matéria que ela acabou de fazer no seminário. Entende o que eu estou querendo dizer? Não é? E a gente ainda está sempre revendo os nossos materiais, sempre coisas estão sendo acrescentadas, alguma coisa nova que a gente aprende, a gente vai agregando no material. Então, assim, aquilo que eu aprendi há 20 anos atrás é a mesma coisa que eu vou aprender agora, negativo. Sempre vai ter uma camada nova, sempre vai ter uma coisa um pouco mais profunda, porque a gente vai evoluindo como cristão, e, por consequência, o nosso conhecimento vai evoluindo, e a gente vai ministrando isso para as outras pessoas. Né? Outra aplicação aí agora para os pastores, professores, eu incluso aqui. Né? Então, lembra que eu mencionei que a doutrina, ela define o universo da pessoa? Né? Então, a gente, queridos professores, líderes aí, nós que estamos investidos nessa função de ensinar, a gente tem o dever último de ensinar doutrina. Por quê? Porque as ovelhas, os nossos alunos, elas precisam ter o universo delas definido pela revelação da Escritura. A gente é o instrumento de Deus na construção desse universo. E aí vem aquela pergunta, que universo que eu estou ajudando essas pessoas a construir e a definir? É um universo bíblico, permeado por valores bíblicos? Né? Eu não posso me preocupar se esse ou aquele vai gostar ou não do que eu vou falar, não é? Se eu vou ficar popular na igreja por ensinar isso ou não. A verdade é que você não vai ficar popular, tá?
Já estou dizendo isso. O fato é que quando eu deixo de ensinar essas coisas, não é, para agradar esse ou aquele, ou evitar desagradar aquele ou esse, né, eu já estou pervertendo o meu ministério de ensino e pastoreio. E nesse processo eu já estou aderindo ao que o pessoal chama hoje de politicamente correto. E citando de novo o Josemar Bessa, ele disse o seguinte, essa semana, quando ser politicamente correto se tornou mais importante do que ser biblicamente preciso, você perdeu o evangelho. Traduzindo, toda vez que eu me omito de ensinar doutrina na igreja, para tentar agradar esse ou aquele, ou evitar desagradar esse ou aquele, perdi o evangelho. É deste jeito. É grave. Não é light. Não é? Eu quero terminar, queridos. Eu gostaria de terminar resumindo aí os principais pontos que a gente viu aqui nessa noite. Né? As verdades sobre a doutrina, ela é o conteúdo da fé. Não é? Não tem como fugir disso. A sua fé possui crenças, conceitos e valores, e isso tudo é doutrina. Então a pergunta que fica é, essa doutrina, ela é bíblica? Ela está amparada em versículo? Não é? A doutrina bíblica, ela é essencial. De novo, não ache que você pode discordar da doutrina bíblica, não é? Que você pode viver sem ela, que você pode escolher não crer nela e ainda assim achar que você é salvo. Isso não é possível. Não é possível. A doutrina, ela sempre tem aplicação prática. Ela expõe o falso ensino, ela expõe o falso convertido, ela separa o joio do trigo, ela ensina o papel que cada um tem, ela ensina o homem a ser homem, ela ensina a mulher a ser mulher, o filho a ser filho e muito mais. Não é possível a gente fazer discípulos sem conhecer doutrina. Se você tentar fazer isto, você vai estar fazendo discípulos seus, não de Jesus. Não de Jesus. Então, como eu só posso fazer discípulos usando a doutrina, então, quando eu faço discípulos ensinando e vivendo a doutrina bíblica, eu estou mostrando que eu mesmo sou um discípulo. Não é? Então, essas coisas elas estão interligadas. O cristianismo ele não é um edifício de um andar sustentado por meia dúzia de afirmações fundamentais. Ele é um gigantesco edifício com centenas de milhares de afirmações, todas elas fundamentais. Todas. Tira uma e o prédio inteiro desaba. Não tem como ser de outra forma. Os cristãos em Atos 2 eles perceberam isso, por isso que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e isso levou eles a uma comunhão plena, a um culto mais verdadeiro e autêntico, a uma vida de oração incessante, e como resultado, a Bíblia fala, Deus ia acrescentando à igreja os que iam sendo salvos. Queridos, nós queremos todas essas coisas, não é? Nós queremos uma comunhão plena, um culto mais verdadeiro e autêntico, nós queremos uma vida de oração incessante, nós queremos que a igreja aumente, mas nós não queremos aquilo que torna todas essas coisas possíveis, que é a doutrina. Não é? Então, mas Deus nessa noite está desafiando a gente a mudar o curso, a reavaliar nossas prioridades e nossos conceitos. E que isso seja mesmo a realidade para cada um de nós aqui nessa noite, e que cada um, a seu modo, possa abraçar realmente de coração o que a gente meditou aqui para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é misericordioso. Há tantos lugares aí fora que dizem ensinar a Tua palavra, mas o Senhor, pelo Seu desígnio, obscureceu completamente o entendimento dessas pessoas. Tem muitos lugares assim hoje que se denominam igrejas, que vivem essa situação. O Senhor tem nos dado graça, Pai, de não ser aqui conosco em Vila Teixeira, por causa de mensagens como essa e de tantas outras que têm sido pregadas. Não é? O Senhor tem realmente nos ensinado na sua doutrina, tem nos ensinado a importância de realmente termos uma visão mais profunda de Ti. Pai, nos ajude nesse objetivo, nesse foco, nos mantenha focados nisso, Pai. Não nos deixe nos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Que a gente possa realmente vestir a camisa, matar essa bola no peito, como diz o ditado popular. E que a gente realmente prossiga, Pai, vivendo de forma que seja agradável e que glorifique o Teu santo e bendito nome. Nos ajude, Pai. Nos abençoe. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.